Olá, meu nome é Bianca e eu tô aqui hoje para trazer para vocês uma visão sobre o dito fim do mundo do calendário maia. Antes de tudo, eu quero convidar vocês para participarem da minha turma de meditação e também da minha turma de yoga que eu tenho regularmente. Se você se interessa por esses conteúdos de meditação e de yoga, você pode me procurar mandando uma mensagem para o número 21 995 91 2050, que eu vou ter o maior prazer em te ajudar, te orientar, colocar você no meu grupo de estudos também, que acontece de forma regular. Bom, então eu quero dividir aqui uma visão que eu encontrei no site sincronariodapaz.org, que na verdade é uma visão bem completa e que vai ajudar a todo mundo que tem dúvidas sobre essa questão do fim do mundo que os ditos maias previram em 2012, e teve gente agora ressuscitando essa história, falando que foi um erro de cálculo, que na verdade o mundo ia acabar em 2020. Bom, eu quero deixar bem esclarecido, porque eu achei esse texto assim muito elucidativo. Eu já tinha lido bastante coisa sobre isso, mas esse texto ele é bem pontual. Então, vamos lá. Esse texto foi escrito pela Stephanie Soul. 2012 foi o fim de um tempo linear e 2013 o início de uma nova era galáctica. Para os maias galácticos, esse ano de 2012 é a realização de um grande projeto de engenharia no tempo. Quem escreveu isso foi José Argüelles, depois também intitulado como Valum Votan. Quando José Argüelles começou a falar sobre a data de 21 de 12 de 12 em meados dos anos 70, quase ninguém sabia ainda o que ele estava falando. Quando o Fator Maia foi publicado em 1988, foi lançada a data de 2012 na consciência das massas. O objetivo do Fator Maia do livro era alertar as pessoas para a conclusão do ciclo da história, que em 2012 ia acontecer, e da grande mudança da consciência prevista para essa data. Esse livro, juntamente com a Convergência Harmônica de 87, colocou no mapa, em 2012, a atenção do mundo também voltada para os maias. Argüelles entendeu que o fechamento do grande ciclo marcou o ponto de entrada da nossa galáxia inteira numa fase de sincronização harmoniosa inconcebível, criando uma mudança nos padrões que acaba afetando a nossa relação com nós mesmos e com o universo. Ele acreditava que 2013 seria um momento mágico de verdade, um momento de integração e estabilização a um nível superior de consciência, quando os seres humanos provariam seus poderes recém-despertados. Eu pensei que os seres humanos estavam destinados a tornar-se oráculos vivos de adivinhação e com a capacidade de saber de tudo, através da mente para sintonizar e ressoar com todos os níveis do ser. Ele viajou o mundo várias vezes para promover o harmonioso calendário de 13 luas e de 28 dias, e para ajudar as pessoas a quebrar o feitiço do pensamento linear e gregoriano, e ajudá-los a levar suas mentes para o conhecimento galáctico em antecipação de uma mudança de frequência que aconteceria no dia 21 do 12 do 12. Ele acreditava que o conhecimento da humanidade unificada à galáxia era a chave para a compreensão, transformação e transcendência da atual crise global. A visão e a missão de vida de José Argüelles pode ser rastreada pela abertura do túmulo de Pakal Votan, em Palenque, em 1952. Esse túmulo, com sua arte e simbolismo ímpar, e o mistério do homem enterrado, que foi ali enterrado, foi significativo na definição das causas da vida e missão de José Argüelles. Aliás, José Argüelles também morreu em março de 2011, só 2 meses depois dos arqueólogos fecharem a tampa do túmulo do Pakal Votan para sempre.
Um ano após a abertura do túmulo do Pacal Votan, em 53, o pai de José Arguelles levou ele e seu irmão gêmeo, Ivan, a Tehuacán, no México, onde, aos 14 anos, ele teve sua primeira visão do topo da pirâmide do Sol. No topo da pirâmide, ele teve uma experiência de luz branca sobre sua missão na vida, que era encontrar o conhecimento dos mestres que construíram e projetaram Teotihuacan e trazê-lo de volta para o mundo moderno. A partir desse momento, sua vida foi dedicada cada vez mais para a decodificação das matemáticas e profecias maias. Para apreciar a abrangência de sua visão em relação à mudança do ciclo, vamos vê-los em 3 níveis: galácticos, científicos e humanos. No nível galáctico, 21/12/12 marca a conclusão do nosso sistema solar, que passa por um feixe de sincronização galáctica. No nível da ciência, 2012 marca a conclusão da transição biosfera para noosfera, o termo científico para a atual crise global. E no nível humano, 2012 é o prazo final para a humanidade coletivamente mudar sua consciência. O nível galáctico mostra que José Arguelles entendeu que somos parte de um grande projeto de engenharia galáctica, que é concebido a partir de uma outra dimensão. Percebeu que os maias eram viajantes estelares galácticos, que encararam aqui como um momento, que encarnaram aqui em um momento certo, para semear o planeta e deixar pistas da nossa existência planetária para essa etapa da nossa transformação. Ele acreditava que os maias galácticos, para não ser confundido com os maias clássicos, eram mestres em viagem no tempo e também em telepatia, e trouxeram a esse planeta um sistema de astronomia matemática e calendários, que eram as joias de um sistema de conhecimento específico. No fator Maia, Arguelles propôs que o calendário Maia é, na verdade, uma medida para avaliar a densidade de diferentes raios ou ondas. Ele concluiu que o que chamamos de grande ciclo de 13 Bactuns é realmente a medida de um feixe de sincronização através do qual nosso sistema solar está passando. Esse ciclo do raio começou em 3113 a.C. e terminou em 2012 depois de Cristo. O feixe, com um diâmetro de mais ou menos 5.125 anos, começou em dia 13 de agosto dessa data, de 3113 a.C., uma data marcada pela contagem longa do calendário maia, como 13.00004 Arral. A data exata, esse 13.000.4 Arral, ocorrerá em dia 21 de dezembro de 2012, onde terão passado exatamente 1.872 mil dias, um ciclo de 13 Bactuns, de 144 mil dias cada. Mas essa é apenas a quinta e última parte de um grande raio de 26 mil tuns, que seriam mais ou menos 25.625 anos, correspondente a uma fase completa de evolução. De acordo com o fator Maia, a missão Maia era garantir que os planetas e o sistema solar estivessem sincronizados com o feixe galáctico para que acontecesse em 21/12/12. O efeito do raio na Terra é a aceleração da atividade humana no planeta. Isso é chamado de história registrada. Essa tecnologia também cria a tecnologia material. Para o final do feixe, onde estamos agora, a aceleração torna-se exponencial, com 7 bilhões de seres humanos. As curvas exponenciais de dióxido de carbono, mudanças climáticas, extinção de espécie, guerra, seca, etc. Isso é o que chamou Arguelles como o clímax da história e da matéria, o fim do Bactum 13. Como chegamos ao final desse feixe, José previu que uma grande atualização evolutiva começaria a ser estabilizada no processo evolutivo da vida planetária em 2013. Nesse ponto, a Terra será perfeitamente alinhada com o centro da galáxia na constelação de Sagitário. E
antecipou um período de adaptação até que o feixe novo seria introduzido gradualmente para dia 26 de julho de 2013, que seria o início da sincronização galáctica. O primeiro conhecimento do raio ocorreu em 1986, enquanto meditava sobre os ciclos de manchas solares nas pirâmides de Koba. Ele tinha uma visão do ciclo de 13 Bactuns como um tipo de feixe emanado através do Sol. Ele viu que esse raio era composto de 5 subciclos de 1025 anos, 1040 tuns, igual a 5.200 tuns. E aqui vai começar uma conta, 5 vezes 1040 ou 5.125 anos de comprimento. Ele percebeu que os raios são enviados a partir do centro da galáxia, de Runabiku, e focalizado através do Sol por um tipo de programa de rádio que coordena os ciclos de manchas solares. Esses ciclos de manchas solares enviam informações solares à Terra através de sua excitação durante as atividades solares. Quando a energia desses ciclos mudam a sua frequência, o filtro, que é o Sol, muda consequentemente. As diferentes épocas registradas representam as variações ou diferentes etapas dos ciclos anteriores, quer dizer, dos ciclos solares. Arguelles compreendeu que os maias eram capazes de recolher pulsações solares e calibrar a incidência entre a atividade solar e a atividade humana. Isso significa que puderam calibrar a atividade humana e vê-los mergulhar mais fundo no materialismo e distanciar-se ainda mais da natureza. Compreendeu que o campo eletromagnético é a função controlada pelos ciclos de manchas solares. Ele comparou os ciclos de manchas solares com iniciações solares que afetam o campo eletromagnético, criando diferentes acelerações mentais ou mudanças de consciência. Esse processo ele observou que representa as mudanças de tempo, pensamento, crença ao longo da história. Arguelles considerou que as manchas solares operavam ciclicamente e são portadoras de informações de diferentes sistemas estelares e dimensões que vêm para o planeta Terra. O que chamamos de ciclo de mancha solar, ele percebeu como as pulsações das mentes dos mestres solares, o Ahau-Kin. Suas mentes pulsam o ciclo de manchas solares em aproximados ciclos binários de 11,3 anos e, em seguida, mudam a polaridade aproximadamente a cada 23 anos. Quando essas manchas solares atingem o pico, é descarregada. As descargas massivas significam que o Sol passa por grandes iniciações internas. Naturalmente, o nosso ciclo de manchas solares atual estabelecerá o seu pico máximo em 2013. Arguelles concluiu que o calendário sagrado Tzolk'in, de 260 unidades, foi uma ferramenta usada pelos maias para gravar as manchas solares de pulsos binários, com os seus ciclos de 13 unidades repetidas 20 vezes para um total de 260 dias. 16 desses ciclos Tzolk'in compreendem um período de 11,3 anos, o tempo que leva para um ciclo binário estar completo. O pulso binário está representado com 8 Tzolk'ins que ele desenhou em seu livro Terra em Ascensão, de 83. Ele percebeu que os chamados adoradores do Sol, em lugares como Tikal e Copan, realmente estavam tomando leituras nas frequências galácticas, quantificando através dos ciclos das manchas solares e as gravando em monumentos de pedras ou estelas. Não sei o que está ali. Sentia que essa era a chave das suas previsões, que os astecas deixaram do advento do sexto sol da consciência. Ele também descobriu que o Tzolk'in é um harmônico do grande ciclo e pode ser usado para rastrear todo o ciclo histórico de 5.125 anos, como se estivesse medindo
não a gestação individual, mas a gestação da espécie, já que 5 grandes ciclos ascendem a 26 mil tons. Um fractal do ciclo da gestação humana, que é 260 dias. Ele chamou essa distribuição da onda harmônica da história, a estrutura da informação real do feixe, que ele sentiu como código-chave revelando o sentido do nosso próprio dilema planetário. No nível científico, a lei do tempo e a transição da biosfera à noosfera, Argüelles considerou que 2012 e 2013 seria considerado o momento da transição dessa biosfera à noosfera, uma teoria originalmente proposta por um geoquímico russo, Vladimir Vernadsky. Nesse contexto, o ciclo de 5.125 anos é apenas um instante do tempo geológico e, assim, pode ser visto como uma fase de mutação. A fase de mutação da biosfera completa começa uma nova etapa de evolução, a noosfera. A transição biosfera-nosfera está diretamente relacionada com a descoberta de Argüelles em 1989, com a lei do tempo, que faz uma distinção entre o tempo artificial e o tempo natural. A lei do tempo afirma que a galáxia e tudo nela se mantém unidos por uma frequência de tempo comum, uma constante de proporção 13/20, que mantém tudo em um estado unificado através da sincronização. Essa proporção 13/20 pode ser encontrada no corpo humano, com suas 13 articulações principais e os 20 dedos das mãos e dos pés. Em contraste, a civilização moderna opera numa frequência de tempo artificial, uma frequência de tempo mecânica irregular. A proposição 12/60 do calendário, que são de 12 meses, e do relógio, que tem 60 minutos. Essa é a frequência artificial, que é um paradigma real ou do sistema de crenças em que a raça humana vive. Esse sistema de crença é mantido em seu lugar pelo calendário gregoriano do Vaticano, que cria o paradigma mundial do tempo, que o tempo é dinheiro. Esses números, esses números 12, 60 e 13, 20 são a chave para a descoberta da lei do tempo e da profecia de Pacal-Votan. A tumba de Pacal-Votan foi selada exatamente 1260 anos antes que fosse aberta, entre 692 e 1952 depois de Cristo. E em 2012, 1320 anos se passarão desde sua consagração. O 1320 também é um anagrama de 2013. José Argüelles observou que a Terra inteira estava encapsulada nessa frequência mecânica artificial que está destruindo o nosso planeta por perturbar a homeostase que mantém tudo em equilíbrio. Quando a homeostase é perturbada o suficiente, então a mudança é inevitável. Ele sentiu que a crise que o mundo está enfrentando é o efeito da transição biosfera-nosfera, a mudança caótica e dissipadora que nos levará à nova ordem global de realidade. Em um artigo de 2009, escreveu: quando falamos sobre o advento da noosfera, estamos nos referindo à revelação da mente de um novo campo holográfico fractal, cosmicamente gerado para substituir o antigo. Tudo o que seria necessário para que isso ocorra é uma interrupção momentânea no campo eletromagnético do planeta, causado por uma imensa ejeção de massa coronal, ou até mesmo uma mudança no magnetismo polar do Sol. Nessa ruptura momentânea do campo eletromagnético terrestre, muitas crenças negativas condicionadas, que são memórias, podem ser apagadas ou seriamente codificadas. E, mais significativamente, o funcionamento de um novo fractal do campo holográfico poderia ajustar-se instantaneamente. Assim, a próxima onda de inteligência evolutiva cósmica poderia ser revelada. No nível humano, temos o calendário de 13 luas, com o conhecimento do projeto de engenharia galáctico e da descoberta da lei do tempo. Argüelles sentiu
que era o seu dever ajudar a educar a humanidade para uma nova consciência de sincronização. Ele observou que a maioria dos problemas do mundo de hoje são o resultado de colocar a nossa confiança nas leis humanas e na tecnologia da máquina, em vez de confiar nas leis naturais do cosmos. A partir dos seus estudos aprofundados sobre os diferentes calendários do mundo e no calendário maia, Argüelles concluiu que um calendário é um dispositivo de programação em que a sociedade que o usa cria o seu campo de influência psíquica e organiza sua vida coletiva. No calendário gregoriano, há pouca ordem cíclica ou periódica. Os meses são desiguais, o comprimento do mês não está correlacionado com o número de semanas, de 7 dias, e os números são alterados a cada mês. De nenhuma ordem cíclica ou periódica surge a civilização confusa ou caótica. Ele viu que, como espécie, nos desviamos da sincronicidade e nos distanciamos da nossa sintonia natural com o cosmos e adotamos um modo linear de operação. A questão era: como quebrar o hábito do tempo linear? Como temos acesso ao conhecimento galáctico? Seguindo as pistas deixadas pelos maias, José descobriu a ordem sincrônica, um conjunto sistemático de códigos matemáticos que revela o grande padrão evolutivo. Ele chamou esses códigos do encantamento do sonho. Ele descobriu que a maneira mais simples de acessar esses códigos da matemática era através do uso diário da matriz de 13 luas e 28 dias. Tão simples como parece, tem profunda implicação, tanto que ele viajou várias vezes pelo mundo levando essa mensagem a todos os continentes. Ele se referiu a esse calendário como um sincronário, ou uma medida de sincronicidade, em vez de um calendário, que deriva de calendas, que significa livro de contas. O calendário de 13 luas é um ciclo solar galáctico, que articula o ciclo tridimensional solar de 365 dias com o ciclo de 4 dimensões galácticos de 260 dias, que é o Tzolk'in, a cada 52 anos. Pode ser usado como um intermediário entre a mente e o ser e da experiência de forma e do processo da consciência galáctica. O uso diário ajuda a introduzir a consciência no limiar da consciência galáctica. O calendário de 13 luas é executado com precisão em um programa de ciclo solar galáctico de 52 anos e se correlaciona com a data tradicional da saída helicoidal de Sírius, em 26 de julho. Demora cerca de 52 anos para Sirius B orbitar Sirius A. Sirius, por sinal, é uma estrela binária que foi descoberta em 1926, o mesmo ano em que foi cunhado o termo noosfera. Sendo naturalmente quadridimensional, o calendário de 13 luas também serve como uma matriz mestre de sincronização, de modo que qualquer outro sistema de calendário possa ser conectado a ele. Esse programa proporciona a matriz do que Argüelles se refere como a ordem sincrônica. A chave para o ciclo de 1328 também pode ser encontrado na parte superior do túmulo de Pakal Votan e no Tzolk'in. Há 13 sinais claros esculpidos ao longo das 4 bordas da tampa do sarcófago do túmulo. A borda sul da tampa contém 2 glifos, o Kim 60, que representa a encarnação de Pakal, e o Kim 58, representação da desencarnação. A borda oriental da tampa contém um conjunto de 4 selos e um conjunto de 2. Os números dos tons do primeiro conjunto de 4 selos somam 28, e os números dos tons do segundo conjunto de selos somam 13. Argüelles considerou que isso demonstrava o código do calendário de 13 luas e 28 dias. Como a sincronicidade determinou, José morreu exatamente 1328 anos depois da morte de Pakal Votan, em 683 a.C. O objetivo do calendário de 13 luas é ajudar os seres humanos a mudarem a frequência, seguindo uma medida cíclica harmônica e tendo a consciência humana que poderá entrar em uma norma não linear de tempo, e para isso não necessitará de uma grande teoria, simplesmente deverá seguir
diariamente um ciclo galáctico. Para difundir a mensagem das 13 luas e do tempo galáctico, ele, com a ajuda da sua esposa, criou um movimento mundial de paz e de mudança ao calendário, ao calendário das 13 luas. Um movimento de paz centrado na Terra, adotando como seu símbolo a bandeira da paz de Nicholas Reut. Como resultado, o calendário das 13 luas se espalhou em mais de 90 países em todo o mundo. Em janeiro de 2010, por seu trabalho ao longo da vida como um ativista da paz mundial, ele recebeu a mais alta honraria do Comitê Internacional da Bandeira da Paz na Cidade do México, a Medalha da Paz Nicholas Reut. A essência de sua mensagem era: a civilização humana está vivendo uma vida artificial que está destruindo a biosfera. Para reverter essa situação, se requer um retorno coletivo ao tempo natural, em reverência à terra, onde o tempo não é dinheiro, mas o tempo é arte, José escreveu. Os antigos maias previram que o próximo ciclo evolutivo seria a verdadeira idade solar. Imaginaram o ano de 2012 como o ponto de entrada, ou a porta de uma humanidade purificada, pronta para a nova era solar. E ele tinha razão. O Sol está passando por uma grande transformação nesse momento, alterando a própria natureza da vida da Terra. Para que possamos sobreviver, temos que nos despir-nos, instalar-nos no jardim e aliviar a nossa carga. Na nova era solar, aprenderemos que as ondas dos nossos pensamentos telepáticos são realmente sinais solares e que nossa evolução mental, através da nosfera, é para nos preparar para a intensa jornada da alma. Todos nós seremos como um ser com bilhões de células, átomos que trabalham em conjunto para atingir a iluminação. Veremos que somos o planeta. Saberemos que é o planeta que está se iluminando. E nosso trabalho é fazer uma iluminada obra de arte, um planeta de arte, uma joia da galáxia. Esse texto é muito interessante, ele é muito instrutivo. Como eu disse, para quem está até aqui, o final do texto comigo, o texto está no sincronariodapaz.org e ele é intitulado 2012-2013, Uma Visão, que foi escrito por Stephanie Soul. E esse texto é um texto que data de... a publicação dele, né? Foi do dia 11/1 de 2013. Então você vê que lá em 2013 a gente não tinha nenhuma noção do que ia acontecer aqui em 2020. Então eu deixo esse texto como reflexão para vocês entenderem que 2012 não foi o fim do mundo e que 2020 também não vai ser o fim do mundo. O que acontece é que nós estamos passando por um fim de um ciclo. Agora, como a minha interpretação pessoal, eu acredito que esse ajuste de feixe, ele realmente demore alguns anos para ser implementado. Então, se em 2012 terminou um feixe de informação que a gente estava recebendo, nós estamos agora dando os primeiros passos dentro desse novo feixe de informação, que é um feixe transformativo. A gente passou da era da... digamos assim, onde tudo estava muito livre, né? Agora a gente está sendo convocado à transformação. Então eu acho que esse novo feixe é um feixe de responsabilidade mesmo, social galáctico. Por isso essa energia de tanta transformação. Então os maias não previram o fim do mundo. O que eles previram foram um fim de ciclos. Por isso que em 2012 foi aquele alvoroço todo, porque muita gente acreditava que porque em 2012 terminava, entre aspas, o calendário, não tinha nada depois. O que acontece é que mudou o feixe de informação, então a contagem continuou a partir dali, né? A gente não zerou a contagem, mas a contagem continuou através dali. Lembrando que o calendário maia é cíclico e não é linear. Então a gente pode estar até mesmo já repetindo algum tipo de informação e de feixe, não sei. Aí eu não tenho profundidade para falar sobre isso, mas o que eu queria hoje era deixar essa reflexão aqui muito interessante
para você ficar sintonizado telepaticamente e entender também que nós estamos agora em um momento de ativar a nossa telepatia, de ativar o nosso ser cósmico para receber e também para passar adiante essa informação. Então é isso, gente. Se você gostou desse vídeo, dá o seu like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho. Eu tenho muito conteúdo ainda para fazer sobre o calendário maia, que é um conteúdo que não se esgota. Se você teve alguma dúvida, deixa aqui embaixo. Se você tem algum conteúdo complementar a esse que você pode me encaminhar também e me ensinar, você deixa aqui embaixo para a gente trocar uma ideia e conversar. Então é isso, um beijo no seu coração, fique tranquilo, abra sua mente, que nós estamos só no começo dessa transição, tá bom? Um beijo.